Racha na Asa Sul. A brincadeira custou a vida de uma mulher e do filho dela, que nada tinham a ver com a disputa. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O acidente foi na noite de domingo, perto da Ponte das Garças. Os suspeitos fugiram para evitar o flagrante. Partes dos carros envolvidos no acidente ainda estavam na avenida onde aconteceu a tragédia que matou Cleusa Maria Caires, de 69 anos, e o filho dela, Ricardo Clemente Caires, de 46. Nem o redutor de velocidade, que fica perto do trecho onde tudo aconteceu, foi capaz de evitar a alta velocidade dos motoristas. Um dos carros envolvidos foi atingido na traseira, bateu nesta árvore e capotou. O outro só parou do outro lado da avenida, a cerca de 200 metros. Este vídeo, cedido pelo Corpo de Bombeiros, mostra o momento do socorro. A suspeita da Polícia Civil é que o acidente foi provocado por um grupo de 3 motoristas, aparentemente alcoolizados, que disputavam um racha aqui na L4 Sul por volta das 7h30 da noite. Mãe e filho estavam em outro carro que nada tinha a ver com a disputa. A batida foi tão forte que eles morreram presos às ferragens. O trabalho do Corpo de Bombeiros durou mais de 3 horas. As 2 outras pessoas que estavam no banco da frente ficaram gravemente feridas e foram levadas pelos bombeiros para o hospital de base. Os motoristas que provocaram a tragédia fugiram do local. Os carros foram identificados pelas câmeras espalhadas pela L4 Sul. Acompanhado do advogado, um dos motoristas envolvidos no acidente se apresentou nesta manhã de segunda-feira. Eles não quiseram gravar entrevista. E essa não foi a única tragédia nas pistas do DF nesse fim de semana. Um motorista de 18 anos, sem habilitação, espancou, atropelou e matou outros 2 jovens no sábado. Você vai ver os detalhes desse caso ainda nessa edição do Band Cidade. Agora, é no mínimo um absurdo o que está acontecendo aqui nas pistas do Distrito Federal, né, gente? São pelo menos 3 acidentes com morte nos últimos dias, sendo 2 nesse fim de semana. Não adianta campanha, pelo visto, né? Depois de mudança de legislação, depois de acabar com a tolerância, né? Tolerância zero para álcool, para quem bebe e para quem pega o volante depois de beber, a gente vê que esse tipo de crime, esse tipo de irregularidade, não só irregularidade, mas realmente crime, começa novamente a ter um número muito acima, muito maior do que deveria. O que está acontecendo nas ruas do Distrito Federal? E um manifestante que estava sendo monitorado pela inteligência da Polícia Militar foi detido por desobediência e desacato durante os protestos da última sexta-feira. Assim que deixou a delegacia, o jovem gravou um vídeo contra os policiais e acabou preso novamente. O momento da primeira prisão foi registrado por essas imagens. O jovem aparece sendo detido por policiais militares. Ao lado, a mãe dele quer saber para onde o filho será levado. Davi Maia foi encaminhado para a 5ª Delegacia na Asa Sul. Logo após ser solto, ele postou esse vídeo na internet. Aí o negão veio correndo atrás de mim, deu uma banda, um mata-leão. Veio o cara, me pegou pela perna e eu fui levado lá para a primeira DP. A Polícia Militar considerou o caso como injúria racial. A inteligência da PM passou a monitorar o jovem durante o protesto da última sexta-feira. E depois que ele se afastou da multidão, foi detido novamente. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento defendendo a reforma trabalhista nesse 1º de maio, Dia do Trabalho. O vídeo está nas redes sociais. Temer voltou a defender as mudanças na CLT, disse que o projeto que está agora no Senado vai ajudar o país a gerar empregos. Hoje, mais de 13 milhões e meio de brasileiros estão fora do mercado. Então, vamos ao vivo falar agora com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. O que o presidente disse exatamente nesse vídeo? Olá, Sérgio. Muito boa tarde para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Feliz Dia do Trabalho para todos nós, né? Que venha mais trabalho ainda. Então, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo com um pronunciamento de pouco mais de 2 minutos. Falou sobre essa importância aí desse projeto, dessa reforma, como você bem disse. Também citou programas considerados importantes por ele, por exemplo, programas voltados ao trabalhador,
trabalhador, como aquela possibilidade do trabalhador de sacar o dinheiro que está nas contas inativas do FGTS. Segundo ele, até agora, mais de 15 bilhões de reais já foram sacados e a expectativa é que até julho deste ano, 40 bilhões de reais também sejam sacados, ativando assim a economia do país, melhorando todo esse processo econômico, que é o que todos nós esperamos. Também citou aquele programa Cartão Reforma, que possibilita algumas famílias que têm um determinado perfil, famílias de baixa renda, conseguir até R$5.000 para reformar a sua casa, de repente construir um quarto, um banheiro, enfim, fazer melhorias ali, o que também gera mais empregos, né, nesse setor aí, gera também, ativa a economia, aquece a economia do país e falou, claro, sobre a importância que o governo vê da reforma trabalhista. Vamos ouvir, nós separamos um trecho, você já está aí perguntando o que ele falou, nós separamos um trecho que ele fala exatamente sobre isso. Vamos ouvir. A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados, todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem. Além de mais empregos, o resultado será mais harmonia na relação de trabalho e, portanto, menos ações na justiça. Então é isso, né? O governo está bastante otimista com relação a essa reforma. A gente lembra que a reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado. A expectativa é que amanhã o presidente do Senado, Eunício Oliveira, anuncie aí como vai ser essa tramitação, em quais casas ela vai passar, em quais comissões, na verdade, vai passar, se vai passar também por comissões, porque há uma possibilidade de também ser aprovado um requerimento de urgência, aí ela não passaria por comissão, iria direto para o plenário. Então, tudo isso, a expectativa que seja anunciado amanhã pelo presidente do Senado. A gente lembra também que o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, já deu entrevistas dizendo que da forma que está, dificilmente essa reforma, esse texto vai ser aprovado no Senado. A gente lembra que ele é líder do PMDB, partido do presidente da República, no Senado. Essa liderança está sendo questionada exatamente por conta desses posicionamentos contrários aí do ex-presidente Renan Calheiros. Com relação à reforma da Previdência, a expectativa também é que amanhã retomem esses debates na comissão especial e que ela seja votada na comissão especial na terça, no mais tardar na quarta-feira, para depois ser levada a plenário. A gente lembra que o governo precisa de pelo menos 308 votos, portanto 308 deputados, para aprovar essa medida em 2 turnos. Vamos acompanhar Sérgio Amaral para ver também qual vai ser essa repercussão no Congresso Nacional diante dessas manifestações contrárias a essas 2 reformas. Vamos ver se isso vai ter reflexo ou não dentro do Congresso Nacional. Sérgio. Ok, obrigado, Renata. A Justiça Federal revogou a liminar que suspendia a cobrança extra para o despacho de bagagens nos aeroportos brasileiros. As companhias aéreas estão agora livres para estipular os preços das bagagens despachadas. Então, vamos agora direto ao aeroporto JK, onde está a repórter Érica Blaine. Ela confere de perto a reação de passageiros e companhias aéreas. Boa tarde, Érica. Olá, Sérgio. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Pois é, uma decisão polêmica que veio em meio a feriado, né? Um fim de semana prolongado por conta deste feriado aí do Dia do Trabalho. Então, uma decisão da Justiça Federal do Ceará que pegou muita gente de surpresa. Aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, por exemplo, cerca de 53 mil pessoas devem passar por aqui somente nesta segunda-feira. A estimativa da Inframérica é que 205 mil passageiros transitem aqui pelo Aeroporto Internacional, ou seja, uma decisão realmente que pegou muita gente de surpresa. É uma decisão polêmica que afeta muita gente, né, Sérgio? Mas, por enquanto, nada mudou ainda para os passageiros que já estão em trânsito. Por quê? Porque a decisão ela vai ser discutida na maioria das empresas e aí nos próximos dias é que cada empresa vai decidir aí como aplicar a nova regra da ANAC. De fato, o que muda é que a regra vai ser aplicada
aplicada em todo o país, isso é mandatório. O que muda de fato é que, por exemplo, os passageiros antes eles tinham o direito de carregar até 5 quilos na bagagem de mão, agora passa a ser 10 quilos, mas também a parte mais polêmica dessa decisão é justamente em relação à cobrança dessa bagagem que vai ser despachada, né? Antigamente existia aquela regra que nos voos nacionais, por exemplo, era até 23 quilos, agora não, de acordo com a nova regra, cada companhia aérea vai definir como vai cobrar separadamente aí da passagem, né, um bilhete a mais, essa bagagem que será despachada. Isso, pelo argumento da ANAC, ela deve gerar aí uma passagem mais justa. Quem leva mais passagem, quem leva mais bagagem, vai pagar menos pela passagem, quem leva mais vai pagar mais. Pelo menos esse era o argumento da ANAC, mas é uma regra polêmica, provocou aí muita polêmica, inclusive na Justiça, Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor entraram na Justiça. Em março ganharam uma liminar contra essa decisão, mas agora perderam novamente. Cabe a gente esperar, né, Sérgio, e ver aí o que vai dar, se realmente essa cobrança separada das malas vai gerar aí um preço mais justo para o consumidor. A gente volta na segunda edição do Band Cidade com mais informações. Érica, obrigado pela sua participação aqui. Parece que não à toa, né, nos aeroportos do país está circulando a piadinha de que a ANAC é a Agência Nacional para atolar o consumidor, né? Na verdade, esse aí é mais um caso clássico do Estado se metendo em atrapalhadas que só prejudicam o consumidor. O discurso é de que a cobrança da bagagem vai fazer o preço da passagem cair. Para com isso, né? Quem, em sã consciência, acredita nesse blá blá blá? Essa afirmativa é tão verdadeira quanto uma nota de R$150. E, infelizmente, pelo jeito, vai ser mais uma tunga no bolso da população e que vai acabar ficando por isso mesmo. Aliás, é a mesmíssima coisa que aconteceu na década de 90 com o sistema financeiro. Muita gente lembra, né? Os bancos foram autorizados a cobrar tarifas para tudo. Tarifa para emitir cheque, tarifa para fazer DOC, tarifa até para manter a conta corrente. Olha só o absurdo da coisa. O argumento é que os bancos já cobravam essas tarifas embutidas nas taxas de juros dos empréstimos e que, com isso, os juros iriam cair. Pergunta, caíram? Claro que não, né? Nós, população, ficamos com cara de otário fazendo papel de palhaço. Como vai acontecer agora se a cobrança pela bagagem for mesmo autorizada? O racionamento continua e atinge nesse feriado as regiões da Asa Sul, Lago Sul e Jardins Mangueiral, além de Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirantes, Samambaia, Setor de Mansões de Taguatinga e Parkway. O rodízio de amanhã está no site caesb.df.gov.br. A seguir, motorista sem habilitação que espancou e matou 2 pessoas atropeladas vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O Band Cidade volta já.